fica conosco, porque já é tarde. Depois que Jesus ressuscitou, deixou uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Um pouco antes deste aviso, após sua ressurreição, alguns dos seus discípulos ainda estavam na dúvida sobre o que Jesus tinha dito quando ainda estava com eles. Após sua morte, todos ficaram sem saber o que fazer. As mulheres que acompanharam Jesus foram de madrugada ao sepulcro onde tinha colocado o corpo do seu mestre, mas ele não estava lá. 2 homens com roupas resplandecentes lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Mas elas não entenderam o que significava aquilo. Só voltaram e contaram aos outros discípulos que estavam no lugar como de costume. No mesmo dia, 2 deles iam por um caminho para Emaús, que ficava 60 estádios ou 12 quilômetros de Jerusalém. Cabeça baixa, tristes com o que tinha sucedido naqueles dias, eles caminhavam e trocavam perguntas um para o outro. Mas o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas não conheceram, pensaram ser outra pessoa. Então foi logo perguntando a eles: que palavras são essas que vocês estão falando e por que estão tristes? Às vezes pensamos estar sozinhos, mas o Senhor está sempre ao nosso lado, pois Ele jamais nos deixará. E aqueles 2 foram logo falando: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses dias? A palavra peregrino é o mesmo que forasteiro ou estrangeiro, aquele que veio de outro lugar. Então ele perguntou: quais? Eles responderam: estamos tristes por causa de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o condenaram à morte, crucificando. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas aconteceram tudo isto que te falamos, e hoje é já o 3º dia que desde que essas coisas sucederam. Também a gente ouviu algumas mulheres dentre nós que foram ao túmulo de madrugada e se maravilharam, porque o túmulo estava vazio. Elas tiveram uma visão de anjos dizendo que ele vive, e depois disso, alguns da nossa turma também foram lá e acharam ser assim mesmo, como as mulheres já tinham dito. Só que Jesus mesmo eles não viram. Então aquele estranho personagem lhes respondeu: ó nécio e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. As palavras nécio e tardo querem dizer aquele que se demora para fazer ou perceber algo, que o faz tardiamente. E hoje, o que tem de gente que demora para entender que Cristo é o único Salvador, ou faz que não entende? Mas não se esqueça, as horas, minutos e segundos que você pode ser salvo estão passando muito depressa, viu? Aí você vai entender o que é nécio no substantivo masculino. Então Jesus, que eles ainda não tinham reconhecido, começou uma aula de revisão na memória deles, falando de Moisés e todos os profetas. Explicava tudo o que deles se achava em todas as Escrituras, e que o Cristo tinha que padecer todas essas coisas que aconteceram em Jerusalém, para entrar na sua glória. E indo eles, chegaram num lugar onde se apartariam deles, mas aquele personagem fez como quem ia mais longe. Mas os 2 discípulos lhes disseram: fica conosco, porque já é tarde e o dia já terminou. Então ele entrou para ficar com eles. Deus jamais entra em nossa casa se nós não o convidarmos. Ele bate na tua porta e espera que você abra. Se você abrir,
ele vai ficar na tua casa. Então, como já era a hora da refeição, estando todos à mesa, ele tomou o pão, e o abençoou, e partiu e lhe deu. Naquele momento, eles reconheceram todas as características que Jesus fazia quando sentava à mesa com os discípulos. Foi no momento então que abriram-se os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu diante deles. Lembra de um conselho que Jesus deixou aqui? Ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder. O que quer dizer? Fica na igreja, porque é lá que você vai sentir forte. O Espírito Santo veio quando eles estavam reunidos, então foram cheios do Espírito Santo. Jesus não diz para ficar em casa, não, andando pelas ruas, pelas estradas, como esses dois estavam andando e confusos. O Senhor teve que ir atrás deles para dar o recado. Ficai na sua igreja, onde prega o amor de Deus e seu Filho Jesus. Ficai na igreja onde prega 100% de Jesus e 100% do seu Pai, nosso Deus. Fica na igreja, porque o mundo está virando de cabeça para baixo. Fica na igreja, porque lá você vai sentir-se bem. Fica na igreja, não abandone ela, não. A Bíblia diz que temos que estar congregados, isto é, juntos na mesma fé e na igreja. Fica na igreja, porque é lá que o Espírito de Deus se manifesta. Fica na igreja e não saia mais de lá. Na igreja, porque o Senhor te ama e te acolhe. Na igreja, para ser confortado pela palavra pura e verdadeira que vem do alto. Fica na igreja. Que Deus te abençoe. Amém.